nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero compartilhar com vocês sobre a leitura. Veja que Davi saiu da cidade dele. Ele foi, digamos assim, expulso. Ele e o exército dele, por causa do pecado. Então veja bem, como eu já disse, quando a gente peca, Jesus perdoa, só que tem um preço a pagar. E veja que Davi está pagando o preço do pecado cometido. A espada entrou na cidade dele. E ele saiu às carreiras, ele e o exército dele. Só que também tem uma coisa que Davi fez em luto. Saiu descalço e coberto o rosto. A leitura fala isso. Ele e o exército, em forma de penitência, em forma de jejum. E a leitura cita que tem um homem que fica insultando Davi, fica jogando pedra em Davi e condenando Davi, o rei. Só que o filho de Davi vai falar para Davi que porque nós não mata ele. E Davi vai dizer: não farei nada com ele, porque estou pagando o pecado que eu fiz. Deixe ele. Foi Deus quem permitiu ele até aqui para insultar o rei Davi. Então veja que ele, ao mesmo tempo que ele pecou lá atrás, ele se arrependeu. De lá para cá ele vem fazendo penitência, jejum, orações. Se arrependeu, o fato de se arrepender, e também está cumprindo tudo que Deus quer que ele faça. O arrependimento e ser pago o preço do caso do pecado. E aí termina a leitura dizendo que aquele homem segue Davi, insultando Davi e criticando Davi, jogando pedra. Meu irmão e minhas irmãs, hoje é eu e você. Nós peca, às vezes pecado feio lá atrás e as pessoas nos criticam. As pessoas não entendem que você se arrependeu. Pediu perdão a Deus, se arrependeu, só que estava a pagar seu preço. Só que as pessoas não têm dó de você, nem pena. Então as pessoas vão lhe insultar, vão lhe xingar, vão lhe jogar pedra. Pra quê? Porque se você se arrepender de fato, você vai entender que ali vai te fortificar, aquela pessoa que veio. Porque quem te leva à santidade não é as pessoas santas, mas sim as pessoas que te provocam a tua ira, provoca aquela situação onde ninguém conhece você, seu lado ruim. Então tem pessoas que vêm nos provocar nosso lado ruim. E aí é onde está o segredo seu e o meu, onde a gente vai se descobrir se a gente está sendo de Cristo de fato nessas horas. Por quê? Porque se você for de Cristo realmente estiver arrependido, você não vai bater de frente. Se você está cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, você vai entender que você precisa passar por aquilo. Porque santidade, gente, é várias vias. Tem vamos dizer assim, abandonar o pecado. É o primeiro passo. A humildade. Segundo passo, você colocar as virtudes. O que é virtude? Tudo o que leva à santidade. Essas são as virtudes. As coisas boas que você faz, obra do Senhor, dentro da igreja e fora da igreja. Então, primeiro, a humildade. Segundo, você vai largar de pecar os pecados mortais. Depois, você vai largar de... Quando você largar o pecado mortal, você vai colocar coisas, as virtudes, algumas virtudes, no lugar dos pecados mortais. E quando você colocar essas virtudes, você agora vai evitar
lugares e ocasiões que te levam à perdição. É fácil? Não é. Jesus falou que não era fácil. É claro que eu nunca disse isso, eu vou dizer. É claro que Deus, ele escolhe, tem gente que escolhe para ver o radical. Umas pessoas, ele salva aquelas pessoas que não vivem o radicalismo, mas ele salva também. Mas aí não cabe eu explicar aqui e dizer quais são essas pessoas, até porque eu não tive visão do céu, não tenho, nem do purgatório, para dizer assim, eu vi isso, estou revelando para vocês. Não, então não tive visão, não tenho ainda. Se eu tiver algum dia, vou falar para vocês, se Deus permitir. Então veja bem, tem pessoas que Jesus chama para ver o radicalismo, para poder, vamos dizer assim, se entregar totalmente pelas almas dos pecadores. Como assim? Veja, pessoas que reza bastante, pessoas que faz jejum, pessoas que faz penitência, pessoas que evita o pecado e ao mesmo tempo lugares que levam ao pecado. Essas pessoas foram convidadas e convidado a viver o radicalismo na palavra de Deus. Então, não adianta que todos nós temos que se esforçar. Só que não cabe eu dizer qual é as pessoas que meu entender, né, o meu conhecimento, não cabe eu dizer quem é essas pessoas que Deus pode estar chamando para ir para o céu, porque isso Deus não permitiu eu, autoridade aqui a eu por falar a vocês, porque se eu tenho autoridade para falar sobre essas coisas, eu tenho que ver, ter uma visão espiritual, então coisas que eu não tenho. Então, o que eu quero dizer para vocês tem que evitar os pecados mortais. Os pecados mortais causam uma grande tragédia em nossas famílias, no nosso arredor, no nosso anterior. É claro que tem um preço a pagar. Cada um paga de um jeito, de uma maneira, outros pagam de outra. Então, vamos ter cautela, vamos rezar muito. E eu falo sempre que esta geração, ninguém quer ser santo. As pessoas querem seguir Jesus, mas não querem viver o radicalismo. Não quer sofrer, não quer passar por um momento ruim. Então é muito difícil, gente, hoje em dia, você ter capacidade de ser santo e ser santa. É muito difícil. Não é impossível, porque Deus existe. Deus está conosco. Só que tem que ser muito radical mesmo para poder não estar indo na onda do mundo. Porque no nosso arredor as pessoas não querem santidade e quer passar isso para você e para mim. O que é que acontece? E eu e você tem que estar em alerta. Por quê? Porque se nós queremos ver o radicalismo na igreja, a gente tem que evitar essas pessoas. E às vezes é pessoas de dentro da igreja. Não é fora da igreja. É dentro da igreja. Vive tudo, mas não quer viver a santidade. Quer estar focado em dinheiro, focado em materiais, mas não está focado realmente na santidade. Porque você conhece de longe uma pessoa que está ali focado na santidade. Você conhece na hora. Porque ele mostra para você o que o coração está cheio dele. Cheio de Deus, do Espírito Santo. Nada de paganismo, nada de mundo. Então você conhece uma pessoa. Muito fácil você conhecer uma pessoa. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários e operárias para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias.